Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Quantos estão felizes aqui? Diga amém. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer? A alegria do Senhor. Isso. É essa alegria que nos sustenta. Você sabe quando você declara uma palavra dessa, o mundo químico, bioquímico, está explodindo dentro de você, neuronal e principalmente espiritual. Que nós somos seres extremamente vivos e o Espírito de Deus habita em nós. Nós vamos ler aqui um trecho da palavra do Deus Eterno, em Mateus capítulo 6, e vamos tratar hoje do assunto para alcançar a felicidade. Nós vamos tratar do assunto como vencer a ansiedade. É um dos fatores mais presentes na sociedade, nas conversas, e que tem transformado o comportamento, humor, tem modificado muitas pessoas, né? Muitas pessoas sendo, infelizmente, atingidas pela ansiedade mórbida. Mas vamos ler, vamos perceber o que Jesus nos ensina e trazer esses ensinamentos para as nossas vidas. Mateus 6, a partir do versículo de número 25. Você pode se colocar de pé, vamos ler as Escrituras, tá? Eu peço a você que não falte o nosso culto, porque o nosso culto, ele tem uma visão de nos capacitar, além da adoração, do louvor, nós nos capacitamos na palavra de Deus. Você achou Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 30. E vamos fazer essa leitura alternada, tá? Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Olha, já está até em televisor, né? A gente faz uma leitura numa só tradução bíblica, né? Diz assim, receoso... Não, Mateus 6. Aí você me confunde, minha filha. Não, aí não vale. Não, se eu não estou ligado, não. Mas o Espírito está aqui testificando. Então vamos lá, vamos aqui. Mateus 6, 25. Agora sim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vossas vestes? Igreja. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Diz. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O versículo 34, pode colocar. Isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Poderia sentar, irmãos. Coisa tremenda é o próprio Senhor Jesus analisar e interpretar a inquietude e a agitação do comportamento humano, perceber sinais e manifestações que expressavam na sua sociedade contemporânea aquela coisa que as pessoas não conseguiam ter equilíbrio de uma vida temperada, uma vida equilibrada. Então, Jesus fala a respeito desse mal que assola, que muda o comportamento, que entra no seio da família, prejudica a qualidade de vida e traz muitas dificuldades pessoais, que é a ansiedade. Jesus está falando isso há 2000 anos atrás, de algo que não mudou nada, apesar da tecnologia, da exploração
de tantas coisas que hoje nos dão acesso com facilidade, o meio de comunicação e todos os experimentos da medicina e todas as coisas que facilitam hoje o ser humano, mas o ser humano tem continuado mais triste, mais nervoso, mais agressivo, o ser humano tem se tornado mais obsessivo, arrogante, indiferente e trazendo sempre situações que demonstram um desequilíbrio através do comportamento. Hoje em dia tem muitas pessoas agindo que não tem qualquer descrição de diagnóstico chamar que a pessoa tenha uma doença mental, mas a pessoa pode ter surto nervoso por causa da ansiedade. A ansiedade pode dar taquicardia, a ansiedade pode levar a pessoa à anorexia, ou pode levar a pessoa à compulsão, a comer demais, pode ter sinais no corpo, alergia, tantas coisas podem ocasionar o ser humano por causa da ansiedade, porque é uma janela traumática que a pessoa não está pensando nada, mas o cérebro está pensando de uma forma tão rápida e trazendo janela killer, janela assassina, porque normalmente as pessoas assim, elas acabam sendo inseridas em julgamento e vendo o seu lado como que não é capaz e muitas outras coisas, infelizmente, que vai produzindo na mente humana e o ser humano acaba sendo refém desse sentimento, dessa forma de agir e começa a ter muitas dificuldades também até orgânica, fisiológica. E Jesus fala a respeito disso. Meu irmão, a sua ansiedade vai mudar em quê na sua vida? Vai transformar em quê? Normalmente as empresas exploram quem são os ansiosos, porque os ansiosos são líderes. Mas sabe o que acontece? Eles também têm limites. Eles também têm um patamar para suportar, para aguentar. E hoje nós podemos ver que a maioria da liderança não tem tido uma vida saudável. O ambiente tem sido ambiente de dificuldade, falta de entendimento, porque cria um pensamento acelerado e começa a ter um comportamento também acelerado. A gente vê as pessoas assim. A pessoa quando vai almoçar não para, não desliga, não se introjecta naquele momento ali que é o momento de alimentação, né, do corpo por via oral. Não, aí está ali, está comendo, está com o celular, está ouvindo alguma coisa, está agitando. Irmãos, a ansiedade tem sido o mal do século. Tem sido o mal do século. A gente quer fazer tudo, a gente quer dar resposta a tudo, a gente tem que ter realmente essa condição de demanda, tem que ser perfeito, você tem que ser ótimo, você tem que ser 10, você tem que fazer tudo certo. Isso é uma grande mentira. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, somos gente limitada. Nós não podemos tudo, nós não somos capazes de tudo. O único que é capaz de tudo é Deus, amém? Ele é poderoso, por isso que ele diz que não há Deus além de mim, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não há Deus além do Senhor, só Ele mesmo. O que nós estamos vendo aqui é Jesus falando desse comportamento que faz tão mal. Porque quem anda acelerado, transtorno de ansiedade, a sua mente está sempre no futuro e ela nunca está no presente. Ela está sempre inquieta, ela está sempre produzindo alguma coisa que não vai ajudar em nada o seu presente. E por isso Jesus falou, desde que o dia de amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Você conseguiu fazer hoje? Conseguiu concluir hoje? Conseguiu realizar hoje? Não! Meu irmão, descansa, responda a tua mente. Amanhã eu dou continuidade. Desacelera. A gente vai ver isso aqui. Hoje as pessoas desenvolveram uma patologia de uma síndrome chamada memória RAM. É a síndrome do pensamento acelerado.
E as pessoas estão vivendo hoje e não conseguem ter uma noite de sono agradável. As pessoas não deveriam ficar tomando calmante, que é uma substância química, para que reaja o seu organismo, porque isso já está dentro de você. Você deveria excretar as endorfinas para você se beneficiar disso. O que acontece? O mercado da indústria farmacêutica hoje quer resolver os problemas que são subjetivos, porque se eu briguei com alguém, se eu tive uma truculência com alguém, se eu tive uma decepção com alguém, se eu não estou feliz, se eu estou triste, é a química que tem que resolver isso? Ou isso é um problema relacionado às minhas emoções? Isso são coisas subjetivas. Por isso Jesus estava ensinando, olha, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 metro, meio metro, um curvo da sua estatura? Ninguém pode fazer nada. Jesus está ensinando o seguinte: saiba se comportar e aceitar as coisas como elas são e como elas acontecem. O que adianta? Não tem como resolver. Eu tenho que aceitar as coisas como elas são e acreditar em Deus, que Deus está dirigindo e cuidando da minha vida. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, a gente faz planos e dentro desses planos a gente fica se exigindo, porque se não acontecer, se não for concluído, se não for concretizado, eu vou fazer outro dia. Eu vou continuar fazendo. E se der errado, eu vou continuar persistindo. Isso não vai ser sinal para a minha desistência. E Jesus falou, olha para tudo isso, veja que essas aves, elas não se preocupam com isso, mas o Pai Celeste já providenciou pela lei da natureza que elas se alimentem, que elas tenham casa, que elas se cuidem, e não faltam nada para elas. O que está projetando a tua mente para te deixar agitado? O que está projetando a tua mente para deixar você inquieto? Critique isso, não aceite isso. Diga para a sua mente que a sua mente agora ela vai confiar mais em Deus e você não vai se preocupar tanto. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Confia em Deus. Irmãos, nada é para sempre. Nem a dificuldade e também nem as benécias da vida. Você pode citar assim, olha, mas eu já tive momentos maravilhosos. E tu vê como é que nada é para sempre. Nós somos seres que aprendemos a viver os momentos. Diga comigo, nós somos seres que aprendemos a viver os momentos. Acabou. Nós temos que entender que dentro de nós existem elementos que trabalham de acordo com a situação que nós enfrentamos. Tem cortisol, que é o hormônio que leva a pessoa à depressão, leva a pessoa à falência. Então, a gente tem que secretar esse hormônio na medida. E quem faz isso? É uma glândula do cérebro, hipófise. Ela secreta isso, mas são informações que são bioquímicas, eletroquímicas. Quem fez isso? Quem fez isso, Rosana? Deus. Mas se você se desequilibrar, o que vai acontecer? Você vai começar a secretar demais. Se a sua preocupação ficar lá no futuro, você secreta muito mais hormônio cortisol e pronto. Você entra em depressão. Amém ou não amém, irmãos? Nós temos que saber que nós somos seres que temos limites. E eu vejo muitas pessoas passando situações, não é porque a vida é ruim, a vida é dura, não, mas elas não valorizaram o que elas são e o que elas têm. Você vai falar mais à frente. Olha que Jesus falou. Vocês ficam preocupados quanto ao que é vez de vestir, estão andando aí pedindo, solícito. Jesus falou, olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo o rei Salomão, com toda a riqueza, grandeza, com toda a sua glória, com toda a sua fulgura, seu esplendor como monarca, em toda a sua glória, Salomão não pôde ser comparado como o lírio dos vales. É interessante que a gente não valoriza, começa a valorizar. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa reclamando muito por causa de trabalho. Eu falei para ela, olha só, se você hoje entendesse
o quanto vale a sua vida, você poderia classificar que o trabalho é o mínimo dos mínimos que você pode alcançar. Não é nada. Que a maior façanha você já tem, que é a sua existência. Cara, olha a tua saúde. Olha a tua saúde. Se você ficar preso àquilo que você não tem, você despreza aquilo que você tem. Você não valoriza aquilo que você tem. A gente tem janelas light e killer. Janela de vida, life, vida, que produz, que são favoráveis, ou killer, que são assassinas, que te condena, que diz que você é um fracasso, que diz que você não vale nada. Então, você tem que começar a criticar alguns pensamentos e sentimentos que tentam dominar a sua mente. Jesus estava falando no verso 34 e diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Amém? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia. Isso aqui Jesus está falando para as pessoas que têm ansiedade mórbida, transtorno de ansiedade, aquela coisa que ela fica presa lá no futuro e não vive o presente, não entende a realidade hoje, presencial, as coisas que estão à sua volta, as coisas que você pode tocar, pode se relacionar. Então, eu quero que vocês, nessa noite, comecem a pensar sobre isso. Existem coisas que nós podemos fazer para potencializar a nossa capacidade de vencer a ansiedade. Porque muitos fatores tentam nos impedir. De que maneira? Nos deprimindo com notícia, nos deprimindo com circunstâncias até de humor. Então, nós precisamos usar ferramentas para vencer essas dificuldades que começam a dominar as nossas mentes. Eu coloquei aqui, como eu posso vencer a ansiedade? Uma das coisas tão simples, eu sempre falo, eu gostei aqui da pastora Tânia, que ela começou a agir dessa atitude. Pode colocar aí. O que está escrito aí, irmãos? Vamos lá, igreja? Incorpore. Vocês sabiam que o exercício físico é antidepressivo? É contra a ansiedade? Quando você começa a se exercitar, a sua vida mental e comportamental melhora em tudo. Eu estou dizendo tudo. Olha como nós podemos fazer algo que não nos custa nada. Não nos custa nada fazer exercício físico, não nos custa nada. E nós perdemos muito tempo, porque uma das características do sinal de que nós estamos perdendo para a ansiedade, para a depressão, é justamente essa estatização, esse isolamento, essa franquia de total apatia com a nossa vida. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que eu achei interessantes. Esse é um tema muito repetitivo quando se fala em qualidade de vida, mas por uma boa razão, além de nos ajudar a emagrecer, a ganhar disposição e ânimo em nossas rotinas, os exercícios físicos nos possibilitam a liberar o que, irmãos? Endorfinas. Olha como isso é importante. As endorfinas melhoram a memória, o bom humor, aumenta a disposição física e mental, melhora o sistema imunológico, ajuda nos casos de depressão, de ansiedade. As endorfinas, quando estão trabalhando, diminuem o estresse. E se tiver tensão, dores musculares no corpo, elas resolvem. Olha que bênção que Deus nos deu. Amém? Coloque, incorpore isso no seu programa de vida. Jesus falou, para que você está andando assim? Não fique assim, confie no Senhor. Hoje Deus está te dando essa bênção, essa ferramenta do entendimento. E olha que o nosso corpo, irmãos, ele é nosso, mas quando nós assumimos um compromisso com Deus, ele agora pertence a quem? Ele pertence a quem? Pertence a Deus. O seu corpo e o meu corpo agora também pertence ao Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque nós vamos prestar contas a Deus. E se você está maltratando o seu corpo, pode ter certeza, Deus não está se agradando disso. Deus não está se agradando disso. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a versículo 20. Olha o que diz.
Pode. Vamos ler junto, irmãos? Ou não sabeis. Vamos lá? A gente vê aqui, né, que a adoração nunca separa o homem do espírito da sua humanidade. Você adora a Deus, mas você adora a Deus em espírito, mas a sua humanidade está presente com você. A gente nunca se separa. O espiritual nunca está extinguindo o humano. Nunca extinguiu. E Paulo está falando justamente isso porque ele está batendo firme numa seita chamada os gnósticos. Porquanto eles valorizavam que a adoração a Deus somente ao espírito, mas que o corpo poderia ser cometido por práticas e qualquer coisa, que o corpo não tinha qualquer valia na adoração. Paulo diz, glorifique a Deus no vosso corpo. Amém, irmãos? Amém, mas vocês estão tão mortinhos, meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Força, ânimo, igreja! Meu Deus e meu Pai! Eu me preocupo muito. Estava conversando com minha cunhada dentro do carro, falando de pessoas que cometeram suicídios aqui na nossa cidade. Me preocupo muito porque, às vezes, a gente não consegue entender o que a pessoa está passando, está vivendo. E hoje nós precisamos ser muito mais do que uma igreja espiritual. Nós temos que ser uma igreja espiritual, mas uma igreja terapêutica, onde as pessoas possam ter confiança para falar, para abrir suas almas, para poder receber conforto, ajuda, serem abraçadas, serem orientadas, serem, de uma certa forma, ajudadas nas suas emoções. Sabe por quê, irmãos? A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa tentou suicídio. E a cada menos de 1 segundo, uma pessoa pensou em se suicidar. Mas por onde isso está circulando? Na mente, na alma, nas emoções. São conflitos, são perturbações, são circunstâncias, pessoas vão se amargurando, vão então se introjectando, e nisso a alma vai se tornando azeda, um amargor, e pessoas vão desistindo de viver, vão desistindo dos sonhos. Meu irmão, Deus é maior do que tudo, amém? Deus é maior do que a tua dor, do que a tua preocupação, do que as tuas dificuldades, do que a tua enfermidade. Ele pode te ajudar, amém? Você pode aplaudir o Senhor, Deus é maior. Confia. Eu me preocupo com isso, sabe por quê, irmãos? A pessoa vai para o céu, mas a gente vê tanto crente vivendo uma vida desgraçada emocionalmente. O terreno das emoções é puro lixo, mau odor, cheira mal a vida. Pessoa que vive sem graça, sem brilho, ofuscada. Pessoa que se tornou tão amarga, tão impedida, tão envolvida com a desgraça. Talvez a própria vida realmente não foi boa para ela, mas afinal de contas, o que você quer da sua vida? Ser feliz ou ser desgraçado? Decida, sepulta o que está lá atrás. Então é isso, resolva. Porque a partir de agora, você tem que entender que nada mais é importante do que você ser feliz. E isso não depende de ninguém. Ninguém pode colocar o que tem dentro da tua cabeça para você ser feliz. O que você precisa para ser feliz já está dentro de você, que você não usa. Nós temos que decidir, primeiro, amar a nós mesmos. Se você não amar a você mesmo, você nunca será feliz. Nunca será feliz. Pessoa resmungona, rabugenta, se aborrece com tudo. Olha, você é doente emocional. Você é doente emocional. A vida é muito mais do que isso.
Você está abrindo muito mais janelas killer, assassinas dentro da tua cabeça, do que janelas life. Janelas que vão te dar vida, janelas que vão te projetar, janelas que vão te dar sensação de alegria, de você se encontrar com os amigos, se encontrar com os irmãos, você sente prazer, das conversas, do brilho nos olhos, pelo amanhecer, pelo anoitecer, por ter uma casa, por ter uma cama, por ter uma companhia, por ter comida, por ter pessoas perto de você. Abra janelas life na tua alma, se livre disso. Então, olha, é muito importante que os famosos neurotransmissores, eles nos ajudam a vencer os estresses da vida e aumentam os sentimentos de prazer, né? Sentimento de prazer. Eu quero que você pense muito nisso. O nosso culto, as nossas palavras aqui, toda quinta-feira tem sido palavras realmente do Espírito Santo, mas para tocar no ser humano, não só no espírito, mas para tocar no espírito, na alma e no corpo, como diz lá em Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. A gente vê que tem uma sequência hierárquica, né? Espírito, que é o auge da grandeza que Deus deu ao homem, e dentro do espírito a capacidade da existência humana, da alma, do contato com a sensibilidade com o mundo externo, das emoções, da qualidade e sentido da vida. O corpo que é o invólucro, a cabana, essa casa humana que está agora sendo o lugar para abrigar o nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser é muito mais do que essa casca, do que cabelo, do que pele, do que osso. Nós somos muito mais do que isso. Isso é o estereótipo. Mas nós temos que cuidar dessa casa. Amém? Eita, povozinho mole, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Eu não sei, porque eu estou ministrando esse tempo, eu sinto que quando eu ministro fora, as pessoas correspondem mais. Aqui, não sei, o pessoal está mais acostumado a ficar molinhos. Amém, igreja? Amém. Oh, agora sim. Sabe uma das coisas que tem, assim, afetado as pessoas para disparar a ansiedade? É justamente você achar que a sua mente, ela tem que estar acelerada o tempo todo. Ela tem que estar sendo uma caixa de informações 24 horas. E é por isso que você não está entendendo o que está acontecendo no seu corpo, na sua vida, no seu humor. Sabe por quê? Porque você não está dando descanso para a sua mente. A mente tem que também ter um tempo de descanso. E o segundo tópico que eu quero falar é sobre isso. Vamos lá? Vamos lá? Juntos? Seja consciente. Você já percebeu que quando você... não está aqui não, está lá atrás, meu celular. Presta aqui, pastor. Você já percebeu como é que a gente acorda? O telefone tocou, pastor. Disparou o alarme, a gente vai... A gente não vai direto para o banheiro, a gente vai... Vou ligar aqui, tá? Estou só demonstrando, tá? A gente vai... Quem mandou uma mensagem para mim? Vou no WhatsApp, eu vou no Instagram, eu vou lá no Facebook, eu vou dar uma entradinha também aqui para ver, que eu quero ver a notícia aqui. Aí a gente já começa a vida numa agitação tremenda. A gente está numa automatização de absorver o máximo de quantidade de informação na nossa mente, a nossa mente não para. Aí isso vai começando a ter sinais e manifestações, que são sintomas. Começa a se manifestar em que a pessoa está falando rápida demais, a pessoa está gesticulando demais, a pessoa ela não consegue parar, né? Então os irmãos aí, a perninha fica... Parece até que está batendo foto. Não para. Não para. Isso aí é ansiedade. Isso aí é tensão. Isso aí é porque a mente não está parando. E nós vamos observar que a nossa vida é assim. A gente está acumulando informações demais. Eu tirei umas 2 semanas, vão completar, que eu não quero saber de notícias. Eu ficava ali fissurado para saber como é que está o governo, como é que está. Eu falei, Senhor, não, higiene agora mental. Eu tirei essas notícias, ainda mais pessoas que são assim muito
envolvida com amabilidade. Pessoas que amam demais, têm empatia demais, fica ouvindo essas notícias, vai ficar melancólica, está chorosa, não pode ver filme nenhum, está chorando. Sabe por causa de quê? Porque está tendo informações demais de tristeza na tua cabeça. Se você não fizer um jejum mental, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar completamente neurotizado. Você vai adquirir caguetes, vai adquirir comportamentos e mudanças, e você vai ter problema de falha de memória, de insônia, gagueira, ou senão você vai começar a falar rápido demais, queda de cabelo, quebra de unha, é tudo por causa disso. Oh, graças a Deus o irmão falou lá, amém. Falta as palmas, irmão. Cadê? Oh, glória a Deus. As pessoas não conseguem parar para refletir, ver o belo, ver a vida, nada. Nós estamos acumulando muitas informações desnecessárias e isso tem prejudicado. Vocês podem ver que hoje as crianças têm tido o maior número de enfermidades do que há 20, 30 anos atrás. Por quê? As crianças não têm mais diálogo, não são capazes de usar o imaginário. Que o imaginário é que traz à criança a vida dos civilizados. Aí a criança hoje pega isso aqui. Eu fui visitar uma irmã, isso estou falando de experiência. Eu fui visitar uma irmã e cheguei lá, vi uma criança de 9 meses com celular. Irmãos, não estou falando mentira, 9 meses. Aí ela falou assim, pastor, olha só, como é que está? Eu falei, meu Deus, essa criança já está viciada. E se tirasse, reclamava. Jesus Cristo. Quer dizer, uma criança que é candidata a ter um transtorno de falta de atenção e hiperatividade, né? Então, a gente percebe que a vida está nos levando para um caminho que é um caminho perigoso. Um caminho perigoso. Eu quero falar desse capítulo aqui com vocês. Pode colocar. E a gente vai caminhar. Já entrou em Coríntios, já? Eu estou querendo o capítulo 2. Essa minha secretária hoje está uma benção, hein? Parou aí, Paulinho? Não é o Paulinho, não, mas é a Betinha lá. Gente, quando chegar, pode botar. Quando focamos em informações demais, esse grande acúmulo não é perdido. Tudo é armazenado na cabecinha, no inconsciente, involuntariamente em nossas mentes através de um fenômeno conhecido como registro automático da memória. Aí, já está aí, ó. Isso vai registrar para o inconsciente, não tem como, a gente não perde nada, tudo fica registrado. Mas se isso que foi registrado não tiver uma boa saída da nossa cabeça, isso vai virar sintoma. Então, as pessoas não têm ideia do quanto elas estão fazendo mal às suas próprias existências. Olha o que aqui diz. Pode passar. Todo esse excesso de informações transforma nossas mentes em um certo depósito, o que pode contribuir para o quê? E isso pode produzir insônia, que eu não botei, a lista é negra, é feia. Insônia pode desenvolver uma arritmia cardíaca, pode também conduzir à falta de libido, de prazer sexual, e vai indo embora. E a gente pensa que é uma coisa à toa. Meu irmão, é sério. Veja que a sociedade hoje está com tudo de avançado, mas como a sociedade se estragou. As pessoas pensam mais em ódio do que no amor, mais em briga do que na paz. As pessoas estão mais envolvidas com intrigas, com discussões, do que na pacificação. Quer dizer, o que está acontecendo com a sociedade? Nós perdemos essa capacidade da reflexão, do tempo realmente da gente ser penetrado pelas questões da natureza, da influência da música, de se invadir e transformar a nossa vida em beleza, em poesia. Eu achei uma moça de 16 anos que ela faz poesias. Gente, isso é raro. Eu pergunto a vocês, quem que vocês conhecem? Uma moça de 16 anos que é capaz de ficar olhando e contemplar o belo e transformar no que ela vê em poesia.
as pessoas perderem o sentido da vida. Essa relação com o belo, com as coisas realmente que transforma, que mexe com a alma. Ela, essa semana, leu uma poesia para mim linda. E ela sempre está fazendo poesia. Isso aí no mundo psicológico a gente chama de sublimação. Não tem nada melhor do que uma pessoa que começa a interpretar e começar a ver a vida através do belo, das coisas que têm vida, né? E isso há um processo, como nós falamos lá, dentro da existência do ser humano maravilhosa, que é a transformação do ser. O ser é transformado, uma pessoa amável, uma pessoa que ela está extensiva, uma pessoa que consegue abraçar a vida, enquanto as pessoas só estão vendo bala, sangue, estão vendo briga, discussão. Ela está tirando coisas belas e vivendo e trazendo isso, influenciando as pessoas que a ouvem, que leem a sua poesia. Isso é maravilhoso, mas quando que a gente consegue encontrar uma moça de 16 anos fazendo poesia, gente? Aí eu quero falar para vocês justamente isso, o que a Bíblia fala em Filipenses 4:8, né? Vamos lá? O que está escrito aí? Eu vou ler porque tem as pessoas nos ouvindo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso domine a tua mente. Isso domine a tua caixa craniana, o seu dia. O seu pensamento tem que ser nessas coisas. Desvie o seu pensamento do amargor, do ódio, da ira, da inveja. Tira, porque isso não ajuda em nada na tua vida. Tem pessoas que têm problema de liberar perdão. Nós vamos falar disso aqui mais à frente. Olha, o perdão é a pior desgraça que pode existir quando não é liberada. A falta de perdão, melhor. É a pior desgraça que pode existir. Porque você consegue, então, aprisionar a pessoa e tem a obrigação de pensar naquela pessoa dentro de você de maneira sempre má. Sempre sendo verdugo dessa pessoa, aprisionando. Quer dizer, você tem que tomar o veneno todo dia para poder manter dentro de você aquela angústia contra aquela pessoa. E você não sabe que hoje o que é mais classificado e próximo de pessoas desenvolver o câncer é justamente a falta de perdão. Deus te abençoe. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras. Na próxima quinta vai ter o culto da mulher, mas na outra quinta vai ser o nosso 7º encontro. Procure vir, não falte, busque. Olha, nós estamos abrindo uma oportunidade para você estar estudando em casa todas essas palestras. Você pode estudar em casa, de maneira que você vai ter acesso a todo esse programa. Estude, aplique na sua vida. O tempo que eu estava perdendo em assistir esse jornal e que só fala mal de governo, só fala mal dos outros, eu falei, sabe o quê? Eu me inscrevi num curso. Eu falei, pastor Júlio, eu me inscrevi no curso. Não é, Betinha? Eu não estou estudando o tempo todo? A Beta sabe lá, minha filha. Eu estudo o tempo todo. Eu não quero colocar nada na minha cabeça que venha me prejudicar. A gente vê as pessoas perdendo tempo. Meu irmão, tantos cursos que estão sendo oferecidos online, semipresencial, de graça. Estude, se aplique, você vai ver como é que a sua alma vai ficar mais leve. Vai plantar flores, vai cultivar sementes lá de árvores, de coisas frutíferas, vai plantar, vai ter horta, vai ter contato com os animais. Tem um cachorrinho, um gatinho, um bichinho dentro de casa, se relacione, abra o espaço para a tua alma, para a sensibilidade, para a criatividade, para a novidade. Arranca esse cancro, essa desgrama, esse tumor da tua alma, meu irmão. É só você, hein? Acho que eu vou dar uma oferta para você. Só você que... Amém, igreja? Se abra para a vida, se relacione. Não perca tempo com coisas que não constroem, não. Não se amargue, não. Não vale a pena. Não ajude em nada. Não ajude em nada. Eu estou impressionado como as pessoas estão infartando na casa dos 40 para os 50.
e AVC. Irmão, isso é tensão, isso é preocupação, isso é pensamento acelerado, isso é a pessoa não estar em paz com ela mesma, mudança total, fisiológica, neuronal, endócrina. Está uma desgraça dentro da pessoa, meu irmão, para! Talvez você esteja uma bomba relógio, meu irmão. Uma hora de explodir. Não vai ganhar nada. Se hoje tiver isso, coma isso. Se amanhã tiver o melhor, coma o melhor. Mas dê graças a Deus, aprenda a viver a cada dia. Com o que tem, com o que possui, com uma roupa, com o que você está no bolso, na carteira, saiba entender. E se você puder fazer um pouquinho mais para fugir dessas coisas, faça, mas tenha sempre a consciência que você é um ser humano, você é gente. Você é gente, você não é parede, não é poste, você é gente, você é sensível. Aprenda isso. Você tem limite. Tem que colocar isso na tua cabeça, meu irmão, minha irmã. A gente aprende com a palavra do Deus eterno, que hoje nos ensina por que você está tão preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. E, para encerrar, Tiago, pode colocar aí, Tiago 4:13, pastor. Tá bom, pastor, fica desligado isso aí. Desligar. Tiago 4:13 em diante, a gente aprende que nós não somos nada. Olha o que diz aí. Vamos lá, irmãos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante, logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também... Pode botar outro versículo. Agora... vos jactais, é arrogante, pretensões. Toda jactância é o quê? Olha que Tiago pega pesado. Ele fala que qualquer projeção para o futuro, se não for concedido por Deus, é uma arrogância humana. E ele diz, não sou eu, que isso é uma pretensão, jactância maligna. Toda jactância semelhante a essa é do capeta. É do capeta. Sabe? A nossa vida é tão fraquinha. Ele fala o seguinte, que a nossa vida é como um vaporzinho. Agora eu não vejo mais, mas antigamente lá em casa, na chaleira, a gente via, né, pastor, aquelas fumacinhas. Eu acompanhava aqui, daqui a pouquinho, quando chegava lá em cima, sumia, né, pastor? Tiago está falando isso. Vocês são assim, um vaporzinho que... Então a gente tem que entender, aproveite a vida, é muito passageira, ela se dissipa rápido. Aproveite para fazer o bem, aproveite para se amar. Eu não entendo como uma pessoa que viva, sei lá, 70, 80 anos e fica amarga 30, 40 anos, né? Com raiva, com ódio. Meu irmão perdeu a metade da vida debaixo desse cativeiro maldito. Faz as pazes. A Bíblia diz, se depender de vós, tendes paz com todos. Romanos 12, Paulo fala sobre isso. Se depender de você, Losada, Roberto, Marcelo, Humberto, se depender da igreja, vocês têm que ter paz com... Não é só com os irmãos da igreja, não? Ah, tá. Com aquele irmão, aquele problemático lá do trabalho também? Isso aí. Aquele parente lá do Quital que é um... tem de paz com ele. Jesus. Aplique a inteligência de Jesus na sua vida. Teve uma pessoa que falou assim para mim, você é bobo. E as pessoas vão nos chamar de bobo, vão nos chamar de pessoas alienadas. Pastor, Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Os feras morrem, se estrepam, caem. A Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Então você aprende com a inteligência de Jesus.
Tire o peso da sua alma. Faça o seguinte hoje, diminui o seu ritmo com as notícias. Eu tinha 10 ferramentas aqui para passar, mas só passei 2. Diminui seu ritmo, faça exercício, procure viver uma relação melhor com sua vida espiritual, emocional e física. Se ame mais, diminua essas informações negativas. Porque aquilo que entra negativamente na sua cabeça vai se transformando em vários microtraumas no teu inconsciente automaticamente. Você não precisa nem pensar. E ele vai estar agindo por ele mesmo. Já viu essas pessoas que falam assim, já fui no médico, já tomei remédio, já fiz tudo, mas eu não me livro dessa dor de cabeça, não me livro dessa situação, porque é emocional. Deus abençoe. Espero você aqui no domingo, na jornada. Nós vamos continuar a nossa jornada. Nós estamos falando da jornada da igreja primitiva. Estamos entrando num assunto muito importante, que é a história do apóstolo Paulo, dos apóstolos e também dos pais da igreja. Pelo amor de Deus. Os pais da igreja. Pelo amor de Deus, hein? Pais da igreja. Gente, é muito importante. Vai ser de grande valia. Deus abençoe. Nós queremos agradecer a Deus por sua presença. Traga mais uma pessoa para a próxima reunião, nosso culto. Traga mais uma pessoa, em nome de Jesus.